Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do Fato Econômico. Este programa está de volta hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro. O Fato Econômico é a economia além da conjuntura, que a gente gosta de conversar muito sobre economia. E hoje a gente vai ter muito assunto para falar, porque a gente está recebendo aqui o economista José Eduardo Velho, da JF Trust, e o nosso assunto é justamente conjuntura econômica Brasil. Então, a gente, para apresentar, né, o velho para nós, temos o André, que vai falar com o amigão dele aí e que vai também falar conosco sobre esses assuntos relacionados à economia. Fala aí, André. Tudo Apresenta jóia, para nós o Moisés, nosso Lucas, convidado. né? É um prazer enorme ter o velho, José Eduardo Velho, vulgo velho, né? Colega de faculdade, Santa Úrsula, expert de mercado financeiro, bolsa de valores, inflação, Selic, câmbio e o que tiver mais, né? Para falar um pouco para a gente e a gente também, para o público que nos ouve, tentar entender um pouco essas alternâncias de movimento de macroeconomia, de microeconomia, o fluxo do dólar, por que isso impacta preços, né? Tentar entender por que essa alta absurda novamente da Selic tende a se aproximar de 15,5%, alguns já estão dando 16% de Selic ao final do ano, para a gente entender um pouco dessas nuances, dessas alterações do humor do mercado financeiro rumo ao que tem de política econômica. Então, o velho é economista formado na Universidade de Santa Úrsula, da qual também fui formado no Rio de Janeiro, com grandes professores que vieram da EPGE, do IBGE, do IPEA. E o velho trabalha como sócio na JF Trust, que agora também chama-se Equador Investimentos, né? Então, velho, eu tenho um prazer enorme de ouvi-lo mais uma vez, te sigo no Instagram e vejo as suas participações, CNN, Bandeirantes e assim por diante, e é um prazer enorme poder ouvir mais uma vez você falando de economia e que os nossos ouvintes também possam ter essa aula de economia que tu tem a acrescentar para a gente, tá? Então, o microfone é teu, tu pode se sentir à vontade, começando lá pelas tuas modelagens, pela tua expectativa de inflação, né? Sinta-se à vontade por onde você quiser começar para falar um pouco de economia brasileira, tá? O microfone é teu. Boa, prazer estar aqui no essa conversa com amigos, com novos amigos e com as pessoas interessadas aí em verificar aí quais são as tendências, né, dos mercados, do cenário econômico que promete ser desafiador ao longo de 2025, né? Eu vou começar estabelecendo uma conexão entre o cenário doméstico, o cenário Brasil, com o cenário global, né? Bem, de 2024 para cá, ficou claro que a inflação estava bem mais alta que o mercado estava esperando no final de 2023 e no início de 2024. O mercado estava com uma inflação aí projetada para 2024 de 3,5%, 3,70%, aí depois foi subindo para 3,80%. A gente percebia que havia um problema realmente forte ainda de fiscal forte, que ainda poderia bater, ou seja, poderia ainda refletir negativamente no mercado, com mais estresse. Isso tende a gerar um aumento da volatilidade do dólar, como foi que aconteceu no final do ano. Eu acho até que a intensidade até foi surpresa, foi bem alta, não esperava tanta intensidade assim, mas a inflação veio bem mais alta, o mercado ajustou, o próprio Banco Central ajustou as suas previsões e teve que começar a elevar os juros, né? O mercado hoje está precificando uma inflação, veio subindo aí de 3,70, 3,80, fechou 2024 em praticamente 4,80, né? A inflação do IPCA, e está precificando agora em torno aí de 5,50, 5,55, mais ou menos, a mediana da Focus, a mediana que o mercado, que são coleta apurada das expectativas que o Banco Central recebe e divulga no mercado semanalmente. Porém, eu vejo que a inflação vai ser um pouco mais alta novamente,
na faixa um pouco mais próxima de 7. Nós estamos precificando no nosso modelo aqui 6,76, com um limite superior da nossa banda de projeção para 7,12. Obviamente, isso depende da dinâmica do dólar, da dinâmica do prêmio de risco, da dinâmica das contas fiscais, de tudo, né? Então, a situação internacional hoje é muito importante, né? Voltando à questão agora da inflação, mas voltando à questão da trajetória de juros, iniciando a trajetória da curva de juros. O Banco Central tem aumentado gradativamente, ele vai elevar os juros agora em março para 14,25, já sinalizou que vai manteve o guidance, ou seja, a sinalização que vai aumentar em 1% os juros, e nos próximos meses vai olhar o cenário para verificar se precisa ou mais, qual a intensidade, ou se para de aumentar os juros. Então, a gente vai discutir um pouco qual é o cenário da questão dos juros e do dólar ao longo dos próximos meses. Questão de crescimento econômico, só dando uma palhinha, tivemos um crescimento surpreendentemente positivo em 2023, 2024, acima do esperado. Teve alguns fatores pontuais, com a questão da agropecuária, que ainda vai bater bem positivamente ainda nesse primeiro semestre aqui ainda, mas depois a economia deve puxar para baixo em função do reflexo do aumento dos juros e do aumento dos juros do crédito. A economia deve desacelerar aí para 2025. Saímos de uma faixa aí de um crescimento de 3,5%, mais ou menos, 3,4%, 3,5%, 2024, 2023, 2024. E o crescimento aí está sendo apontado aí uma projeção na faixa de 2,8% real em 2025. Não é uma recessão. Tem gente também, há uma divisão no mercado achando que a economia vai desacelerar muito mais e poderia contribuir para a queda maior da inflação. Esse é um grande ponto que eu discordo um pouco, é uma avaliação minha, posso estar errado. Não acho que a economia vai desacelerar tanto assim, né? A economia ela vai, talvez até tenha um PIB negativo no trimestre ao longo de 2025, mas vai desacelerar, não vai gerar uma grande queda, ou seja, não vai gerar uma grande contribuição para reduzir a inflação em 2025. Então, esse é um ponto. Então, a curva de juros está ascendente, crescimento desacelerando. Você, entre os dois componentes, você tem uma perspectiva de aumento da dívida pública em relação ao PIB, você tem uma menor, um denominador menor do PIB, e uma Selic. Hoje, a maior proporção da dívida, hoje está começando a virar Selic, pós-fixada. Tá praticamente 45% hoje da dívida do governo federal, no estoque dele, é Selic. Logo, se o juro sobe, o custo da dívida sobe. Então, cresce mais. Está tendo aí um efeito pontual, que o governo vendeu dólares, colocou menos papel também, que está caro para ele financiar. Ninguém quer comprar papel longo com taxa baixa, por causa do risco. E ele conseguiu, vai mostrar alguns dados agora, com a dívida pública em relação ao PIB caindo um pouquinho, dezembro, janeiro, mas muito pouco. A tendência da dívida pública, a partir de abril, é continuar subindo gradativamente, que é o grande indicador, é o grande sinal de frustração que o mercado teve no final do ano passado, que gerou uma desvalorização acentuada do real. O governo também não conseguiu aprovar alguns projetos de arrecadação, também sinalizou que vai flexibilizar o imposto de renda, mas sem a contrapartida da receita, ou seja, a perspectiva de aumentar o déficit. E o resultado primário do governo, as contas fiscais do governo, aparentemente com muitas exclusões. Então, o primário, para o mercado, para um gestor de investimentos, não é um indicador hoje tão relevante. O indicador mais relevante hoje, que a gente está olhando, a Equador está olhando, e a maioria do mercado está olhando, é a dívida pública, em relação ao produto interno bruto, e o déficit nominal, que tem um impacto maior na demanda agregada e na inflação. Então, a perspectiva ainda é de aumento do déficit. O déficit do governo está em torno de 10% do PIB, déficit nominal, ou seja, o resultado primário mais a despesa de juros. É um resultado forte, ou seja, mais arriscado, e o mercado cobra prêmio para isso. O mercado, nas curvas longas de juros, ele pede mais taxa para financiar o governo,
no leilão primário. Isso é uma coisa que acontece em qualquer período. Então, essa é a conjectura. Juro em alta, dívida pública com uma leve estabilização agora, dezembro, janeiro, por causa de um movimento aí de divisas, que eu acredito que o Banco Central vai continuar usando um pouco esse instrumento para atenuar choques de dólar para cima. Acho que ele vai utilizar muito, eu acho que ele vai utilizar muito essa venda de divisas cambiais ainda, ao longo do ano, mas também tem um certo limite, que a gente pode também discutir. Crescimento um pouco para baixo, mas também não é uma coisa assim que vai cair tanto a economia. Mas a situação é uma situação arriscada, porque nós estamos no período pré-eleitoral. Como é que vai ser a evolução das contas públicas ao longo de 2025? Eu acho que essa que é a grande tônica que vai ditar qual vai ser o nível da inflação, o nível de juros, o nível de dólar até 2026. Eu acho que esse é o grande plano de fundo. E no cenário internacional, só para terminar, o governo Trump assumiu, um governo mais... Claramente o mercado gostou mais do Trump, nesse sentido que digamos assim, que ele seria mais pró-empresas, né? Mas um governo menos regulatório, menos intervencionista do que um governo democrata, e, consequentemente, você vê que o S&P 500, a Bolsa Americana, um dos índices da Bolsa Americana, o Dow Jones também, o Nasdaq, todos vieram subindo, e o S&P 500 bateu mais de 6 mil, bateu um grande recorde, né? Ele espelha exatamente com o mercado dando maior capacidade de crescimento do Trump, no curto prazo, ao crescer a economia, e uma agenda possivelmente um pouco menos intervencionista, liberal, né? Para as empresas de capital aberto americano. Porém, tem um ponto importante, ele está querendo flexibilizar a parte fiscal, com redução de impostos, que ao longo do tempo isso aumenta o prêmio de risco, aumenta os juros externos norte-americanos, que tende a ser uma competitividade com o juro brasileiro para atrair capitais, e também está nessa guerra, está nessa barganha comercial de imposição de tarifas comerciais, tentando utilizar essa imposição, essa ameaça de imposição de tarifas para reduzir o déficit comercial americano e dar mais valor, mais sobrevida, mas injetar mais valor às empresas e ao PIB americano, ou seja, reduzir o déficit americano. Então, isso aí é uma coisa importante, que quanto mais intervenção tiver nas tarifas comerciais a nível global, a tendência é uma inflação média um pouco mais alta no mundo, liderada pelos Estados Unidos, maior rigidez. Isso, consequentemente, puxa os juros externos para cima, ou ele cai menos, e o dólar é um pouco mais alto. Então, isso é ruim para países emergentes como o Brasil. Então, esse é outro cenário que tem que ser monitorado conjuntamente com o cenário doméstico. Como vai ser essa evolução das tarifas, como vai ser a evolução da inflação americana e a dinâmica da curva de juros nos Estados Unidos também vai ser muito importante para o dólar e o real aqui no Brasil. Interessante, velho. A gente fala muito sobre esses assuntos e discute bastante aqui, e a gente vê que está em linha com aquilo que você está pensando e está trazendo para a gente aqui. Mas muitas pessoas se perguntam, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti, tu que tem experiência no mercado, tu que também já atuou na gestão pública, né? A gente sabe que a inflação, acho que é um assunto bom da gente falar, ela tem várias variáveis que impactam nela. Mas uma em especial, que eu queria que tu falasse para a gente, que tem muita gente que se pergunta, por que do mau humor do mercado com o Brasil? Eu acho que isso muita gente não entende, né? E é algo que a gente tenta explicar, mas é algo muito intrincado. Mas eu acho que tu, com uma vivência que tem, né, no mercado, justamente, eu gostaria de saber a tua opinião. Por que o mau humor do mercado com o Brasil? Bem, o mau humor, bem, vamos lá, vamos começar. O que seria esse mau humor, né? Quando você vê, o mau humor vem da escolha dos investimentos no mundo. Então, você tem lá diversos fundos de investimento, bancos, empresas que alocam seus investimentos em vários países, inclusive várias empresas, em vários fundos, em
cada país, em cada título da dívida de cada país. Né? É normal você ter um banco, não vou citar o nome, mas vários bancos, bancos grandes americanos, bancos europeus, eles terem uma carteira com diversos tipos de ativos no fundo. Eu vou comprar da dívida sul-africana, da dívida brasileira, vou comprar ações mexicanas, ações brasileiras, ações argentinas. Então, ele faz o quê? Uma diversificação do seu portfólio, dos seus investimentos, justamente para minimizar o risco e preservar o capital, não só dos seus acionistas, como também dos seus clientes que aplicam os recursos na instituição residente no exterior. Então, quando você tem uma perspectiva que a inflação vai ser maior, ou uma perspectiva que a dívida pública de um país vai ser maior, né, pela situação, pela má gestão das contas públicas, uma situação de gastos desenfreada, você tem uma expectativa de desvalorização maior na frente. Então, à medida que se você tem dinheiro já aplicado aqui no país, esse investidor que está lá fora já está aplicado aqui, ele já, o dólar vai subir mais do que o real, vai subir bem mais, eu tenho que sair antes, porque eu vou ter que ter mais reais para comprar um dólar. Então, ele sai antes. Ou então, o cara que está lá fora, que está escolhendo investimentos, ele olha, peraí, a expectativa, se eu entrar agora no Brasil, daqui a 2 meses o dólar pode ter uma variação de 10%. Daqui a pouco o juro brasileiro vai estar altíssimo, pode ter controle de capitais, ou aumento do imposto, não sei o quê. Eu vou ter maior custo para sair com o meu dinheiro para remunerar meu acionista. Eu vou aplicar no Chile, vou aplicar no México, vou aplicar nos Estados Unidos, vou aplicar na Alemanha. Ou seja, ele olha os riscos. Então, o que aconteceu foi que o risco fiscal aumentou, a percepção de risco aumentou no final do ano, de forma bem, assim, meio, digamos, abrupta, né? Já estava com muitas exclusões em estado primário e o resultado muito calcado em aumento da arrecadação, que também não é sustentável, vai depender também de crescimento econômico, depende de algumas receitas que não são não recorrentes, ou seja, não são permanentes, né? E a despesa só crescendo. A despesa, por exemplo, da Previdência, que é uma despesa praticamente rígida e crescente, vai ter que ter uma reforma da Previdência, ou nesse governo, ou no outro, ou no outro, no outro. Alguém vai ter que fazer. Isso já está certo, eu posso apostar matematicamente que vai ter que ter uma segunda reforma da Previdência que vai aumentar a contribuição para eles. Mais uma. E vai aumentar a idade mínima. Isso aí, com certeza. Ou vai ser daqui a 5 anos, 4 anos, mas vai ter que fazer. O orçamento já está hoje praticamente, digamos que está chegando a quase 95% da despesa primária do orçamento federal, ele está rígido e não consegue cortar mais nada. Então, o único lugar que você pode fazer, estão nos 5%, 6% ali de despesa primária. Então, o governo praticamente, daqui a alguns anos, se não fizer uma reforma da Previdência, ele vai chegar no corner, como teve a Grécia em 2012, naquela crise da dívida soberana, que o partido de esquerda lá, ultra-radical, Syriza, que é como se fosse aqui um partido bem estatizante. O cara prometeu que ia estatizar tudo, que não ia congelar nada, aí ele percebeu a situação financeira, muito pelo contrário. Para surpresa geral, ele fez as contas, né? Olha, estamos sem dinheiro, presidente, primeiro-ministro. Então, o que aconteceu? Começou a cortar tudo, modificou o subsídio, ajustou pensões, vendeu empresas, e a Grécia, aos poucos, foi conseguindo aí fazer um ajuste. Então, o resumo da ópera, o que aconteceu com o Brasil foi um aumento desse risco. As pessoas reduziram a sua alocação. Hoje, inclusive, a alocação no Brasil, isso, consequentemente, puxou o dólar para cima e reduziu a entrada de dinheiro em bolsa brasileira, como também tem saída de dinheiro, tanto de renda fixa aqui, como de renda variável para fora, para ver como é que vai ser. Né? Então, hoje, inclusive, até uma declaração do presidente da B3, achei interessante, ele falando que o Brasil, dos emergentes, tem um negócio bem interessante até.
Está até aqui, ó. Eu até separei para comentar. O CEO da B3, né, o CEO da Bolsa Brasileira, o Gilson, ele falou que o Brasil já teve 17% do peso na Bolsa nos índices de mercados emergentes. Hoje já está em 4% com viés de baixa. Então, o que ele falou que o que mais lhe preocupa nos próximos 12 meses é que o Brasil está perdendo relevância dentro dos índices dos emergentes. Então, eu acho que isso retrata um pouco, assim, resume muito, Moisés, a tua pergunta, né? Entendi. O Brasil está realmente numa situação, assim, de transição arriscada, a percepção é de risco maior, não é à toa que o prêmio de risco subiu. O prêmio de risco foi uma das medidas, que é o prêmio do CDS, que é um prêmio que você compra, uma opção que você compra para quem tem uma dívida do Brasil lá fora, ele compra um prêmio de seguro, ou seja, se der um calote no papel de 5 anos, ele compra esse prêmio para garantir que ele vai receber. Então, ele tem esse prêmio, ele subiu, ele já chegou a bater, voltou a bater 200, mas agora está alto, está 170. O Brasil chegou a bater aí, há um pouco tempo atrás, 110, 100, 90, uns 2 anos atrás, ou seja, então é um sinal que o mercado está dizendo o seguinte, ó, gente, o Brasil está mais arriscado para investimento. Então tem que ser monitorada essa economia de forma com mais lupa. Enquanto a Argentina, você está vendo o vizinho, fez um grande ajuste, um ajuste liberal, assim, é um laboratório. Ele está cumprindo muitas coisas, obviamente está sofrendo uma economia, o poder de compra realmente caiu, você teve realmente um problema de uma desaceleração grande da atividade econômica, porque houve uma demissão forte de funcionários públicos, ajuste de empresa, redução de custos, mas, a princípio, ele está preparando aí a economia argentina, o Javier Milei, para uma flexibilização e unificação do dólar, do câmbio lá em um só, e não em ter vários. Sem ter uma pressão maior inflacionária, vai ser um sucesso. Se ele fizer isso, conseguir fazer isso até o ano que vem, eu posso dizer que ele vai ser a referência. A economia da América Latina vão começar a seguir o modelo. É o que está aparecendo. Então, eu acho que é isso. Então, enquanto o risco Brasil subiu, o risco Argentina caiu bem. Inclusive, nós temos, eu não, mas o meu sócio, o Demetrio, tinha uma carteira em dólar de ações argentinas antes da eleição. Ele comprou 6 ações argentinas, 3 de banco, a petrolífera, a YPF, uma de cimento e uma de energia elétrica, e ganhou mais de 20% em dólar ano passado. Realizou um pouco, mas está com a cabeça também torce com a cabeça. Ainda vai ter mais um gap ainda. Lembrando que o índice Merval, pegar o gráfico de 10 anos, é impressionante. O gráfico é assim, ele caiu bem, né? Depois ele está lá no patamar. Então, ou seja, é isso. O governo fez um ajuste e o outro aqui ainda está em teste. Tem o atual governo vai ter que fazer um ajuste fiscal crível a partir de março para que o mercado consolide uma percepção que o dólar vai permanecer abaixo de 6. Senão, pode ter um novo ciclo aí. Mais uma coisinha. Quando a gente fala em ativo, claro que não é regra, né? Mas quando se fala em ativo e quando se fala em percepção de risco, geralmente o pessoal diz, olha, quando tem um risco maior, uma possibilidade de um ganho maior, né? Por que isso não se replica no caso do Brasil? Né? Por exemplo, se tu vê uma percepção de risco e talvez você vê uma oportunidade aí, né? Por que isso não acontece no Brasil ou então relacionado a um país? Claro que é bem diferente de um ativo, né, naturalmente. Mas acho que seria interessante entender um pouquinho isso também. Sim, com certeza. Eu vou dar um exemplo histórico e o exemplo é agora, a evidência agora recente, ou seja, pegar o exemplo da Rússia em 98, né? Eu já estava no mercado, estava no banco BBM Investimentos. Inclusive, o banco lá tinha uma carteira, foi um dos primeiros bancos, acho que foi o primeiro banco, eu acho que teve aqui no Brasil, o primeiro banco de investimento que montou uma carteira de emergentes. Ou seja, nós aplicávamos uma parte do dinheiro da tesouraria
em ativos da dívida pública sul-africana, a mexicana e a Rússia. Tá? Então, com isso, eu tenho que analisar o cenário político, o cenário econômico daquele país, com a perspectiva do prêmio de risco daquele país, e o nível de juros, a parte fiscal, ou seja, analisar o país, fica analisando. E a gente percebeu que, com a crise do preço do petróleo em 98, o petróleo caindo, a Rússia ainda naquela época estava mais ainda dependente da receita de petróleo, tá? Além do gás, que ele tem ainda atualmente. Hoje ele está menos dependente do petróleo, mas naquela época era que nem o México também. O México também tinha um peso fortíssimo na receita de petróleo. Quando caiu o petróleo, o México entrava numa desregulação forte, o peso mexicano, é que nem Angola, né? Muito dependente do petróleo. Mas naquela época, o que aconteceu? Para atrair capitais, o diferencial de juros, a Rússia começou a aumentar os juros. Pra caramba! Chegou um momento que o juros chegou, você tem uma ideia, chegou em junho ou julho de 2008. Não é 2008, eu tô velho mesmo, 98. Em 98, o juro chegou a 70%, 80% em dólar. O título, uma remuneração ao ano. Imagina o retorno. O que aconteceu? Você tem uma ideia? Antes de acontecer os 70%, eu não lembro exatamente, eu acho que estava 30%, eu acho, 20 e pouco, 30%, em março de 98. E nós sugerimos à tesouraria. A gente também já estava com essa cabeça também, apenas foi um complemento. Eu era o responsável pela área de análise, tanto a análise de empresas como a análise econômica, e analisando o país, eu sugeri, junto com o meu ex-professor lá do mestrado, doutorado, Sérgio Velling, da Fundação de Truados, a gente sugeriu que vendesse, realizasse já uma grande parte dos ativos nossos estavam aplicados em dívida russa, que estavam uma boa remuneração. Por quê? Porque a gente via um aumento do prêmio de risco e maior dificuldade de capacidade de pagar isso. Porque o caixa fiscal também da Rússia começou a ficar horrível. Então, e acabou que deu um pouco certo, de certa maneira que houve, claramente, aquela crise, né, a crise russa, famosa, aquela crise daquele fundo, inclusive, acho que é do Prêmio Nobel, né, que desencadeou, mas, na verdade, a crise foi uma crise geral, não foi só desse fundo, mas foi uma crise global, gerou um encadeamento aí de vários países emergentes que têm problema de déficit, como era o caso do Brasil ainda. O Brasil ainda tinha um déficit que era um forte, tinha um déficit fiscal ainda não resolvido. Então, o Brasil era tipo cola-cola, entendeu? Coca-Cola. Então, é isso. Então, naquela época, os juros a gente aprende até na economia, o balanço de pagamentos, a conta de capital fica insensível à taxa de juros. Ou seja, mesmo que você aumente os juros, não há atração de capital externo ou reduz a atração de capital externo, porque o prêmio de risco sobe tanto que o cara fica com medo de aplicar aqui em reais e quando ele for sair, o dólar está altíssimo. Então, ele vai até que vai perder dinheiro. Então, com o aumento da percepção de risco, o diferencial de juros perde a importância tanto de controlar a inflação como a eficácia de atrair capitais. Então, foi o caso da Rússia. Voltando para o caso brasileiro aqui agora, recente, né? O Brasil também já passou por isso. Hoje, teve essa desvalorização do real, no final do ano passado, forte, que foi suavizada no final do ano com a venda de divisas. O Banco Central vendeu mais de 30 bilhões de dólares, né, que ele tem em caixa de reserva, mas evitou que o dólar ia chegar a 7. Eu acho que ia bater, porque pela quantidade de dinheiro que saiu e do dinheiro que não entrou, não foi só a sazonalidade das remessas das empresas. Sempre tem no final do ano. E não é por isso que 2023 teve pressão de dólar. Teve uma saída de dólar do país e uma parada na entrada de grana que geralmente entrava. Então, o que o Banco Central fez para suavizar um pouco, evitar uma alta do dólar? Quando o dólar chegou a bater mais de 6,50, o Banco Central entrou vendendo. Leilões de linha, leilões de venda de dólar. Né? Então,
E ele também aumentou os juros com a perspectiva de aumento da inflação. Só que ele não deu um choque tão grande dos juros como já teve em 98 no Brasil, em 99 no Brasil, em 2002. Teve vários momentos de crise no Brasil que teve choques. O câmbio subia de 20 para 40, a taxa de juros. Então, ele preferiu fazer um mix política. Aumentar gradativamente os juros, não dar um choque tão grande, que nós chamaríamos de choque não antecipado, que é o que mais afetaria a expectativa de inflação para baixo, mas ele percebeu que o juros não seria suficiente no curtíssimo prazo para pressionar a oferta em dólar para baixo, ou seja, não pressionar o dólar para baixo. Então, ele vendeu mais dólares para cobrir exatamente essa grana que estava saindo e tentar equilibrar o mercado cambial, principalmente em dezembro. E, de certa maneira, ele conseguiu atenuar um pouco, sim, teve um relativo sucesso. Voltou a ter uns leilões agora de linha, em janeiro e fevereiro, aí pouco, mas teve agora. E agora, então, o Brasil, o aumento da taxa de juros, ele atrai capitais? Sim, atrai. O Brasil hoje tem um juro real bem atrativo, tanto em dólar como em reais. Então, por isso, inclusive, entrou mais grana agora no país, os fluxos melhoraram um pouquinho, houve uma volta da grana agora. Final de janeiro, início de fevereiro, você está tendo aí um retorno dos fluxos, tanto para a Bolsa como para a renda fixa, vindo de fora um pouquinho. E também, houve também uma coisa que é claro, algumas pessoas não estão no mercado, eles não percebem o seguinte, quando o dólar subiu muito, só que quando você compra o dólar, fica numa posição comprada em dólar no mercado, o banco, em vez de alocar dinheiro em renda fixa, ele aloca em dólar, não em bolsa, não em juros, ele aloca em dólar. O custo de oportunidade existe. Ele deixa de aplicar nos juros. Está indo para 15, 15,25, 15,85. Então, se ele comprou o dólar, por exemplo, a 6,40, se a expectativa de desvalorização do dólar não for no mínimo 15, do real, ou seja, aumentar o dólar, desvalorizar o real, mais 15% dos próximos 12 meses, fica caro manter essa posição, o banco e as tesourarias manterem essa posição comprada. Não vale a pena. Ele vai perder dinheiro, vai deixar de ganhar dinheiro ao pegar os juros. Então fica caro pagar isso da margem do mercado. Então ele desmobilizou, realizou o lucro, veio em janeiro os bancos, os investidores. Em janeiro, me parece que houve uma desmobilização dessa posição comprada, se me falha a minha memória, em torno de 20 bilhões de dólares. Ou seja, é como se a posição vendida aumentasse 20 bilhões. Por isso que o dólar veio caindo também. Ou seja, os bancos estavam posicionados, sei lá, 6,20, 6,10, 6, aí depende do nível que o cara comprou o dólar. Eles desmobilizaram, eles venderam suas posições, ou uma grande parte. Né? Então, isso fica caro, você ficar muito tempo no mercado futuro. Qualquer operação que você mantém cada dia, você paga uma margenzinha. Então, não é ficar comprado é de graça, eu fico lá, estou comprado na bolsa. Não, você paga uma margem. No mês futuro, você paga lá um negocinho. Você paga nos juros futuros, que é alavancado, também você paga. Então, tem que fazer a conta. A conta, se você já houve um choque cambial de praticamente 25%. Até início de janeiro, o dólar, se você pegar o dólar ponta a ponta em 12 meses, houve um choque cambial no Brasil. Houve uma crise cambial, assim, um choque de desvalorização forte do real. Então, o cara que está ali naquele dólar, vai subir mais ainda o dólar? Tudo bem, vai subir um pouquinho, mas eu vou deixar, mesmo que suba 5%, ele está deixando ele ganhar quanto? 14, 13, entendeu? O juro é muito alto. Então, começa a haver o juro realmente afeta o mercado de dólar mais rápido que a inflação. Então, o diferencial de juros é uma coisa que tem que ser monitorada, que tende a chupar, ou seja, a puxar a demanda em dólar para baixo. Né? Agora, obviamente, lembrar que agora houve uma realização, o mercado já está começando a se ajustar. E você vê que o dólar está ali, 5,75, 16. Eu acho que ele está até abaixo do piso informal que eu estimo. E uma conta é um modelo, não necessariamente dá certo, mas assim, ela fala de próximo que 80, mais ou menos. Né?
um pouco para cima, um pouquinho, um pouquinho para cima, 5,80 é um pouquinho. Esse é o dólar que eu vejo aí como um piso. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, durante um mês, durante uma semana, o dólar pode cair até abaixo, ficar R$5 só. Mas em algum momento ele vai voltar a subir. É que nem o conceito de inflação, de persistência inflacionária. A inflação pode estar caindo em determinado momento, porque está entrando dólar para caramba, o dólar cai, as commodities estão subindo, os custos estão caindo, o imposto, o governo reduz o imposto da carne, os impostos de quê. A inflação cai, mas há uma persistência estimada que ela vai voltar para nível de quase 5%. Então ela cai para 3%, mas ela volta. Então, em algum momento ela volta. Então, eu acho que, a minha cabeça, no curto prazo, esse diferencial de juros, sim, ele é importante para atrair capitais, ele é uma questão importante, só que existe o prêmio de risco fiscal, existe a questão, o risco fiscal, o risco da inflação, o próprio risco de ter, ou seja, o risco de não ter a aprovação dos projetos do governo no Congresso esse ano. O governo depende muito desse projeto dos dividendos, da arrecadação dos dividendos. Eles estão contando com isso. Estão contando com um projeto de aumentar a taxação, de ter novas camadas do imposto de renda para cobrir a isenção do imposto de renda até R$5.000. R$5.000 eles querem fazer, mas também não mostra, ainda não tem garantia que vai ter isso. Ou seja, a contrapartida para equilibrar o resultado fiscal. Então, tem muitas dúvidas que fazem com que o juros, não, sinceramente, ele atrai os capitais. Ele atrai, mas ele atrai em termos. Não é suficiente hoje, atualmente, hoje, eu vejo que o juros sozinho não atrai exatamente só os capitais. Tem que haver algumas medidas a partir de março, principalmente, que agora o carnaval está chegando, mesmo com o final do recesso, não vai ter muita coisa, muita novidade. Só deve aprovar só a LOA, o orçamento. Então, eu acredito que em março vai ser um mês muito importante no cenário Brasil para determinar a curva de juros, a curva de inflação brasileira. E posso falar o crescimento, porque se você tem uma mudança, uma volta de uma percepção de risco maior, obviamente isso também vai afetar os juros longos, vai afetar o prêmio de risco e vai afetar os investimentos que poderiam estar vindo também de forma mais intensa. Então, é um momento que pode ser muito bom, como pode ser ruim, mas está nas mãos do governo essa virada aí que eu vejo. Senão, então a gente vai ter um ano muito volátil, vai, melhora, volta. Parece que vai ser um pouco isso. Então, por isso que vai ser importante você ter um ativo de liquidez. Vocês continuam me ouvindo? Mexendo na imagem aí, velho? Sim, continuamos te ouvindo. Não. Aí estamos te ouvindo. Por que tá... Deixa eu ver aqui. De repente fechou a câmera, velho. Não entendi. Aí, eu acho que eu apertei sem querer aqui, realmente, a tecnologia. Eu sou usuário de tecnologia, desculpa. Sou um cara profundamente... Isso aí eu reconheço, não sou. Deixa velho, eu queria... Posso? Claro. Posso? Eu respondi ao Moisés, né? Deixa eu te fazer, então, 3 questionamentos, né? Eu ouvi esses dias o Haddad dando uma entrevista na TV, tá? E ele falou que o Brasil não vai ter crescimento de galinha. Tu acredita nisso? Ou a gente tem uma propensão, mais uma vez, a ter um crescimento econômico de galinha, aquele que a gente sobe, desce, sobe. Não é um crescimento sustentável de longo prazo. Essa afirmação dele tem duas interpretações e são boas nesse sentido para a gente aqui, com a nossa cabeça. Que a inflação vai ser maior que a média do mercado. O que ele está falando ali, que eu vou interpretar o que eu acho, tá? Da fala do Haddad. Realmente, esse é um ponto importante, monitorar esse discurso. O Haddad ele está falando o seguinte: olha, a economia não vai cair muito. Eu acho também. Eu acho que ela vai desacelerar, mas não vai ser uma coisa tão acentuada, no sentido que... Aí esse é o ponto. Como ela não vai cair tanto,
também a inflação não vai cair tanto. Ou seja, então, a contribuição, que na economia nós chamamos de hiato do produto, não vai ser tão deflacionária assim, não vai contribuir tanto para cair a inflação. Por isso que eles vão ter que utilizar um mix da taxa de juros e do dólar, e não tanto do crescimento, uma redução do crescimento. Mesmo que tenha um PIB negativo em algum trimestre, talvez no terceiro, até no segundo, mas eu acho mais no terceiro, você não vai ter uma grande queda. Então, realmente, eu concordo um pouco com ele nesse sentido, que não é um voo de galinha. Nós estamos tendo dois anos de crescimento acima de 3% real. Por questões, não foi exatamente do governo, foram questões da situação de preço, de custos de um setor importante, foi a agropecuária, e também do ritmo de crescimento da economia. A política fiscal expansionista, pelo lado nominal, e o ritmo de juros que estava bem baixo pela perspectiva da inflação, a economia estava realmente, em 2024, ela já estava bombando, digamos assim, ela estava com um crescimento, digamos, inflacionário. Né? É só você ver aí os indicadores todos que saíram, até tanto no terceiro como no quarto trimestre. Vão sair agora o oficial do quarto trimestre, mas é um crescimento forte, né? Bem acima do seu potencial. Né? O crescimento da economia potencial não é 3,5%, é abaixo, logo é um crescimento inflacionário. Então, eu acho que, nesse sentido, eu concordo com ele que no curtíssimo prazo não é voo de galinha, mas pode tornar-se um voo de galinha se não reduzir esse prêmio de risco fiscal. A gente pode voltar a ter dificuldade de atrair capitais, de ter problemas de descontinuidade, ter problemas de um juro real muito alto por muito tempo, até 2027, quer dizer, esse é um ponto importante. Então, eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que ele, nesse sentido, ele falou que a contribuição do crescimento... Ele não quis falar isso. Ele não quis falar que o crescimento da economia... Ele quis falar que não tem recessão, não vai ter recessão no Brasil, e que a economia, no mínimo, deve crescer, no mínimo, uns 2,5%. Eu acho que é o que ele implicitamente falou. Nesse sentido, eu acho que ele está... É uma das poucas coisas que pode dizer que ele, até nessa linha, está correto. Agora, eu não sei se ele falou da maneira que vai contribuir menos para reduzir a inflação. Acho que não. Mas essa é a minha cabeça. Tá, eu também concordo com a tua fala, tá? Eu tenho mais duas coisas. Uma são duas informações que a gente ouve bastante no jornal. Economista, jornalista econômico, né? Que eles falam isso daí. A primeira tem a ver com o pacote fiscal que eles implementaram em novembro, né? Mas que teve pouca adesão. Por exemplo, o Shimura, ali na carta do IBRE, na última revista de conjuntura econômica, diz o seguinte ali, ó: o pacote fiscal de novembro vai ajudar em 2025, mas medidas adicionais podem ser necessárias. Tu acredita que o governo vai implementar uma política fiscal um pouco mais rígida para tentar fazer com que a inflação caia e a gente consiga controlar melhor os gastos do governo e não deixar a dívida explodir? Esse é o grande ponto de 2025, né? Principalmente março, abril, aí maio, esses 3 meses aí, março, abril e maio. Por quê? O governo tem que aprovar, na minha avaliação, aquele projeto dos dividendos, de tributar os dividendos. Esse é o que eles estão querendo. Outro projeto que eles querem é aumentar as alíquotas, né, que eles chamam de super ricos, né? Tem várias classes, para financiar exatamente a isenção dos do imposto de renda, a isenção até 5 mil salários mínimos, que é uma proposta claramente política para 2026, mas ela, até agora, como não tem garantia dessa receita, ela aumenta o déficit primário. Com certeza. Porque não há ainda uma contrapartida. O terceiro ponto é a questão da contribuição dos militares também. Também tem outra questão que eles querem fazer. Eu acho que tem outras coisas. Eles querem desvincular mais o orçamento, que é uma coisa que o Paulo Guedes também tentou também. De certa maneira, é uma maneira, seria positivo isso. Isso aí daria uma boa guinada no mercado. O mercado ficaria... Se ele conseguisse aprovar a desvinculação do orçamento, aí eu posso falar que aí você pode ter uma virada boa da Bolsa.
Bolsa e tudo. O dólar, principalmente bolsa e juros. Sim, sim. Aí você podia ter um ciclo até razoavelmente bom, né? Mas esse é o ponto. Eu vejo um congresso muito ainda, até mesmo eu vejo assim, não eu, mas assim, a gente assim pensa aqui que o presidente atual do Senado e do Congresso, que é o Alcolumbre, né? Ele é um cara defensor ali da questão da liberação das emendas, da questão. Não vai ser uma questão fácil. E outra coisa, o pessoal já está percebendo, pela economia desaquecendo, com o juro, com a inflação alta, o governo está mais fraco. Então, o poder de articulação do governo em 2025, eu acho que é pior. Ele entra pior para barganhar. Eduardo, é só dar um dinheirinho, mais ou menos. Porque 2020, a eleição municipal, ele consolidou o seguinte: a Câmara e o Senado, em 2026, ela já é grande pra caramba a posição, digamos assim, da oposição, e vai aumentar mais. Aparentemente, uma linha mais, parece centro-direita, me parece ali. E quando o governo está fraco, né, a imposição, os pedidos de expansão de gasto é maior. Né? E geralmente, no ano pré-eleitoral e no próprio ano da eleição presidencial, o déficit primário do governo ou superávit primário pioram, ou seja, o superávit primário cai e o déficit primário aumenta. Eu fiz isso aí já uns anos atrás, quando eu estava no início da Trust. Até fiz um negócio para. Foi para Bandeirante até. Eu até comentei isso, esse estudo. Eu mostrei o seguinte: sempre, você pode estar com mega superávit, mas o superávit é menor. No ano pré-eleitoral da presidência ou no próprio ano, entendeu? Então, você esperar que vai ter um grande ajuste fiscal, uma colocação de reforma administrativa, colocação de segunda reforma da Previdência, se fizerem, aí eu vou te dizer, aí o negócio vai. Aí o dólar cai mais, a bolsa sobe, o juro, aí. Mas eu estou achando muito difícil. Eu acho que o timing das medidas já deveria ter sido feito em 2022, 2023, desculpa. Então, eu acho que foi complicado. E os próprios discursos do presidente sinalizam um pouco isso. Ele fala que as pessoas já tiveram ajuste, o orçamento já está ali, vamos ver a receita, como é que vai ser. Ou seja, estão contando com o aumento da arrecadação. Sim. E, de certa maneira, a arrecadação é o aumento do custo do Brasil. É o aumento da inflação futura, você dificulta. E a alíquota da reforma tributária também é uma alíquota alta também, né? Você está tendo a inflação de serviços que está alta. Hoje saiu um indicador importante. A inflação do GPDI, que veio baixa, que já era esperado, não teve nenhum impacto. Mas se você olhar a abertura dela, o núcleo do IPCDI, ou seja, o núcleo do subíndice dele ao consumidor, subiu de 0,33 para 0,48. Anualizado isso já é 6%. E o grau de difusão, ou seja, o grau de disseminação de reajuste, ou seja, pulou de 64, 63 em dezembro para 74% agora em janeiro. Ou seja, o que ele está dizendo? Todos os itens da cesta do IPC, 74 deles tiveram ajustes positivos. E apenas 26. É um dos índices mais altos da série, inclusive, histórica. Então, esse é sinal que a inflação em fevereiro vai ser muito forte. Que o pessoal já está esperando, mas talvez seja mais forte que a média do mercado aí, tá? E aí, como é que vai ser essa divulgação da inflação no início de março? O IPCA 15 de fevereiro sai no final de fevereiro. Mas o IPCA de fevereiro, nossa, ainda tem maio, mês de dia do trabalho, vai ter que divulgar aí a economia está acelerando. Como é que vai ser isso politicamente? Então, eu não estou vendo, resumidamente, a gente não está vendo muito panorama de ajuste que seja muito forte. A conjectura política, a conjectura pré-eleitoral, a conjectura atual, a barganha, a negociação do governo está realmente no ponto de baixa. Né?
Ele ajustou agora, tirou o ministro o secretário de comunicação, que realmente, bem, e colocou o marqueteiro dele. Mas olha só, o marqueteiro, ele pode até ajudar alguma coisa ali, mas não adianta. Hoje a internet hoje é globalizada, os indicadores hoje saem, as pessoas analisam logo, mandam, fazem mostram o que é a realidade. E se não melhorar a economia, o marketing não consegue vender bem o produto, né? Então é isso. Eu estou vendo ainda muita dificuldade ainda. Eu não estou ainda acreditando nesse ajuste. Pode acontecer. O governo pode fazer isso. Ele tem a bala na agulha agora. Se ele vai operar, vai dar esse tiro bom aí, não sei. É o que a gente Deixa eu te fazer então a última pergunta, velho. Esse dólar abaixo de 6, né? Tem o quê? Tem 10, foram 12 dias consecutivos, né? Tem quase 2 semanas. Tu acha que ele pode, com ele voltando abaixo de 6, 5,78, 5,80, 5,76 ou 5,60, tu acredita que essa baixa de 6 pode fazer com que a Selic suba menos a partir de fevereiro? Ou não? Bem, vamos lá. Eu acho que agora até o recesso, na minha avaliação, na nossa avaliação aqui, não vai ter nenhuma novidade assim do fronte doméstico. Né? O recesso saiu agora, vai sair agora, mas não vai ter nada. O que vai ter é a aprovação do orçamento. Medidas, eu acho que nem vai ter tempo para... tem proposta de medidas, né? Mas ele tem que ser discutido no Congresso, tem que comentar com os deputados. Não é assim, jogar assim, colocar de maneira. Além disso, projetos de arrecadação esse ano, eu acho que estão mais sensíveis o pessoal ficar mais querendo distância disso. Então vai ser mais difícil essa negociação para aprovar. Então, eu acredito que o dólar vai ficar muito agora, e é o que está acontecendo nos últimos dias. Ele está basicamente à mercê do cenário do Trump. Eu não sei se eles estão operando também lá, os filhos, não sei. Mas, por exemplo, o Trump, quando ele ameaçou, quando ele realmente efetivou o aumento das tarifas comerciais sobre o México, sobre o Canadá, o dólar subiu, certo? Os juros das Treasuries subiram, os juros externos, os juros do título da dívida americana. Aí, no final de semana, veio, o México, não só, eu vou ajudar lá no muro, eu vou colocar mais polícia, o pessoal do México, a mulher do México, o cara do Canadá, vamos conversar, aí já deu uma atenuada. Aí o dólar voltou a cair, os juros caíram. Então, e está meio volátil. Você vê que foi ontem ou anteontem, o dólar estava 5,76, rapidinho chegou pela manhã a 5,85, mas depois voltou a cair. Então ele está muito volátil, está muito dependente do cenário internacional hoje. Em função do recesso, sem ter nenhuma medida fiscal, o mercado está meio à deriva desse cenário, o Ibovespa está meio à deriva das medidas e das... Por exemplo, hoje, por exemplo, por que voltou? O dólar estava caindo e o dólar voltou a subir. Porque o Trump ameaçou no final da manhã, ele ameaçou, ele sinalizou que vai adotar tarifas comerciais recíprocas, ou seja, por exemplo, no caso brasileiro, o Brasil cobra, em média, 1,5%, até saiu isso aqui 1,5% sobre os produtos americanos, que vêm, em média. Desculpa, o Brasil cobra 11,5% dos produtos americanos que vêm para cá. E os Estados Unidos só cobram 1,5%. O Trump falou, não. Eles cobram 11,5%? Então vamos cobrar 11,5% também. É isso que tarifa recíproca é isso. Então ele falou que vai ser igual global. A Filipinas está importando dos Estados Unidos uma tarifa de 10% e o dele é só cobrado 1%. Ah, é? Então eu vou cobrar 10% também de você, para entrar aqui no meu país. Então isso, logo o dólar voltou a subir, o dólar fora, que ele estava caindo, voltou a fechar em alta, o índice DXY, os juros voltaram a subir. Então o mercado está muito volátil e está muito atrelado, essencialmente, à questão Trump agora. É isso, é o que tem acontecido nos últimos dias. Não é a questão que melhorou. Obviamente, houve no Brasil uma parte dessa queda do dólar, foi a desmobilização das posições compradas. Eu concordo que houve uma redução
das posições compradas em dólar. Ficou caro você ficar muito tempo comprado em dólar, você já ganhou, o cara realizou, vende e já dá o lucro. Ele pode até voltar. Agora, o que eu posso falar é o seguinte, se houver um novo período de estresse, esse dólar voltar a bater 6 e pouquinho, é fácil. Você vê, o dólar bateu na manhã 5,75, foi ontem ou anteontem, e rapidamente chegou a 5,85. Praticamente 10 centavos de dólar em 2 horas. Então, isso pode acontecer outra vez. Agora, eu concordo que os juros do Brasil, 15, 14,25%, 15%, 15,25%, 15,65%, isso torna-se mais caro você segurar por muito tempo. Mas você pode comprar o dólar, tornar muito volátil e cair. Isso vai ser ruim para a inflação, que mesmo que o dólar não consolidar um patamar médio, por exemplo, abaixo de 5,50, a inflação está dada. A inflação não vai ser nem... Essa inflação de 5,50 no mercado é para alta. Dificilmente, muito difícil. Tem que ter uma grande queda do dólar ainda. O dólar médio está na faixa de 5, o dólar do ano, pegando desde o primeiro dia de janeiro até agora, está 5,98, 5,99. Mesmo com esse dólar que teve agora, que ainda estava 6, estava 6,30, aí foi caindo, 6,20. Então o dólar, ainda é um dólar alto, 5,90 e pouco de média, desses, que eu acho que é 28 dias, que tem agora, 29 dias do ano, né, úteis, dá uma média de 5,90, mais ou menos. Então é um dólar forte ainda, tá? É um dólar forte. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Lucas? Olá, pessoal, muito boa tarde. Né? Até agora eu estava prestando bastante atenção aqui, e, sem dúvida nenhuma, para mim, que sou o mais jovem aqui de todos, foi uma gigante aula. Tá? A gente traz um conhecimento aí que eu tenho de pouca experiência de mercado e teórica também, mas aprendendo muito também com o André e com o Moisés aqui, e foi agregador muito, tá, para essa experiência numa visão diferente. Mas, velho, tu citou bastante antes ali a questão de inflação, crescimento econômico, taxa de juros e o PIB do agro também, lá no início eu lembro que tu comentou, tá? O que eu estava acompanhando esses dias, e mais especificamente hoje, saiu uma reportagem falando que o custo do frete aumentou cerca de 40% numa determinada região aí do país, né? Por questão de escassez de transporte, né, excesso de safra, né, super safra, e condições muito ruins nas estradas, né, e aí a gente tem esse encarecimento gigante, né, no custo de frete, a gente tem a volta dos impostos estaduais nos combustíveis, né, e também tem o dólar, né, que agora ele está baixando, porém a gente ainda tem essa perspectiva que não se sabe exatamente se de fato vai baixar mais, vai voltar para níveis, em tese, normais, ou se vai continuar essa volatilidade em função das atitudes do governo. A gente pode falar aqui, né, que uma hora fala que vai, outra hora fala que não vai, e aí fica aquela discrepância entre comunicação. Né? Então, o que eu queria entender um pouquinho? Qual que é o reflexo que pode causar isso? Tanto nos ativos da Petrobras, agora voltando... por questão tanto até do preço do petróleo, que pode influenciar, né? Mas essa questão, o quanto isso tudo vai influenciar na inflação, né? E, de fato, lá no bolso do consumidor final, que vai estar tendo que pagar um combustível mais caro, vai ter que pagar, por consequência, o frete mais caro, e tudo isso vai ser embutido lá no preço do produto lá no supermercado. E ainda tem uma possível greve, né? Tem aí, exatamente, esse é um outro ponto aí que está correndo paralelamente. Pessoal, qual é a conversa hoje que eu vi algumas pessoas do mercado agro falando, né? Que vai ter uma super safra, não sei o quê, vai ser o preço, não sei o quê. Beleza, super safra. Teoricamente, ela sozinha vai desacelerar um pouco, sazonalmente ali, a inflação, geralmente, julho, agosto, junho já começa, mas julho e agosto são meses com maior probabilidade de ter deflação. O IPCA, tradicionalmente, inclusive, sempre tem 1 ou 2 meses de deflação. Né?
e geralmente em julho e agosto, né? Ou só em agosto. É ali que é o efeito da colheita, digamos assim, da safra. Só que eu já vi, só tem um detalhe. Sem fazer nenhuma simulação, que eu não sou, mas posso até fazer isso. Eu já passei por vários anos, teve super safra e a inflação subiu. Então, ou seja, tem que ver um conjunto total das coisas que estão acontecendo. Oferta e demanda, preço lá fora, preço aqui. E os custos, como ele mesmo falou, os custos subiram. Então vamos lá. Então, tem problema também de oferta de alguns produtos, que agora parece que a carne agora vai começar a melhorar um pouco agora, final de fevereiro. Estão dizendo aí a situação da carne. Estão dizendo. Mas existe aí uma questão dos custos. Realmente o custo do frete aumentou. Isso já está claro já. Isso claramente deve impactar, eu suponho, não sou do mercado agro, mas deve impactar o preço, a margem do cara, tá? Ele deve repassar alguma coisa. Então, o efeito da super safra talvez não seja daquela mesma magnitude que o governo talvez esteja esperando. Né? E outra coisa também que eu vejo, importante, é assim, quando eu vejo o governo muito preocupado com a questão, vamos tentar ver o que a gente faz para baixar o preço da carne, para baixar não sei o quê. É sinal que o negócio não está. Pô, se a safra fosse maravilhosa assim, vai ser, se ela fosse sozinha o suficiente para. Ele não estaria preocupado em me encontrar com a Associação Brasileira da Carne, a Associação Brasileira do Café, a Associação Brasileira da Cana, a Associação Brasileira. Eu não estaria preocupado. Então, a situação da inflação ela vai ficar mais resolvida, o cenário vai ficar mais claro, que eu acho, é nesses meses de março, abril e maio. O fevereiro já vai ser alto. Mas o mercado está trabalhando aí com uma faixa de 0,40, 0,45 para março, que não é baixo. Se for acima, aí vai bater com o cenário que o Banco Central está ressaltando na ata, que até foi certo ele falar isso, isso que eu olho bastante, é o grau de inércia, que na verdade é a persistência inflacionária. Tem que tomar cuidado, porque se começar a perceber que há uma inércia de reajuste, mesmo que seja pequeno esse grau, tem um grau, a inflação não vai ser 5,50, vai ser mais para 6, ou acima de 6. Então, não dá ainda para saber, mas é um momento delicado. Os custos, com certeza, não vai ser uma coisa que vai deixar barato. Ou seja, essa super safra vai ter um efeito? Vai ter um efeito. Mas também tem um efeito nos custos e também do dólar. O mercado agro hoje depende também muito do dólar. Não só para exportar, como para importar alguns inputs tecnológicos para não só recursos tecnológicos, né? Mas também toda a parte de insumos, a maior parte é importada, né? Obviamente, o que eu faço? Eu não faço essa abertura toda por segmentos, assim, né? Quando eu falo toda a inflação, não só mensal como anual, eu pego as duas coisas, mas eu pego mais o agregado. Eu separo, sim, custo de vida, atacado, eu faço umas coisas separadas, vejo o impacto do dólar uma vez especificamente no IPA, isso eu faço, né? Faço outros indicadores também que são junto ao negócio. Mas esse modo APA é interessante também, dá uma olhada nisso. O que eu pedi para um rapaz fazer, ele está fazendo tem aí uns sites, você dá uma olhada, monitorar um pouco, dá para você monitorar um pouco esses preços no interior, os preços do atacado, são os mesmos preços que a FGV coleta. Né? Então, como é que está vindo o boi gordo, o arroz, o leite? Tem várias maneiras de ver isso. Tem no CPEA, tem vários lugares. Tem no Procon, tem vários sites que você consegue visualizar ou antecipar um pouco como é que está, no mínimo, a direção do ritmo da inflação. Né? E te dá um indicador interessante. Você pode fazer algumas proxies com isso e fazer umas correlações, então modelar mesmo o negócio de forma mais... Mas já te dá uma ideia
é mais um indicador importante para ser monitorado. Eu vejo que isso vai ter um impacto, esses custos. Eu não sei se vai ser toda essa deflação aí, que está todo mundo contando com essa deflação. Entendeu? É isso. Quer dizer, ou seja, não, eu ainda acho que a inflação vai ser maior que 5,5%. A previsão que vocês têm aí era entre 6 e 7, né? Lembrando o seguinte, em fevereiro até o meu sócio aqui até brinca, Eduardo, você faz esse modelo, copy cola, não é copy cola, não. Você tem que fazer uns testes e fazer. O modelo, quando é bom, ou o modelo, você não pode ter uma instituição financeira, uma consultoria, que há 2 meses estava com inflação de X, e ela modificar, colocar quase 2 pontos percentuais para cima. Ou ela não faz o modelo, ou seja, não tem ninguém que saiba fazer isso. Ou ela chuta, ou ela percebe, errou, não reconhece e começa a aquele já está falando, outro, os 4 que fazem o negócio, e começa a seguir. Então tem eu não vou falar o nome, mas tem uma instituição que, cara, os caras estavam com uma inflação um mês atrás, quase igual, até um pouco abaixo, para o ano que vem, por exemplo, esse ano, 2025, de 4,40. Fechou em 4,80 o IPCA, né? 4,83. Agora o cara já até falando que até pode chegar a 7 em 2000 e... desvio padrão de 2, 3 pontos. Então, e não tem modelo, né? Porque o modelo, você só pode divulgar o resultado se a capacidade preditiva, eu acho isso, né? Se a capacidade preditiva dele é próxima de zero. Né? Desculpa, o TAIU dele, ou seja, o indicador, o desvio dele ser bem, o resíduo ser bem pequeno. Por exemplo, o meu modelo foi levando. Mas, em fevereiro de 2024, eu estava com mais de 4,5. Está nas minhas entrevistas, está no site. O pessoal estava com 3,30, 3,40. O Banco Central estava com 3,70. Em final agora, antes dessa crise, em setembro, eu acho que o André deve até se lembrar. Eu já falava que ia ser já acima do teto. Na Bandeirantes que tu falou. De agosto de 2025. Agora, então, assim, eu fico meio desconfiado assim, quando a mediana sobe. Agora, parece que o mercado já está se ajustando. O mercado está se ajustando quase próximo a 6. O que eu estou dizendo, eu acho que vai ter mais uma rodada de uma reavaliação para cima da Focus. Mais umas rodadinhas. Talvez, não de 0,01, agora já está no 0,01, o mercado está ali. Aí, cara, o BS está ali, o outro está ali com um negócio. É fácil. Aí cada um. Aí, beleza. Quando sair o indicador, talvez em fevereiro, talvez você vai ver uma elevação da inflação esperada de 2026 já 6 para cima, um pouquinho de 6 para cima. Talvez não chegue ali no 6,5, mas vai começar a subir um pouco mais. É o que eu acho. Mas não é uma inflação abaixo de 6, muito difícil. Dificilmente. O dólar tem que cair muito para a inflação de 6, abaixo de 6. Velho, assim, em primeiro lugar, queria agradecer teu tempo, tua disponibilidade, tua competência, tua excelência em participar do nosso programa Fato Econômico, a Economia Além da Conjuntura. Tá? Já faço mais um convite para você vir uma próxima vez para falar dos temas que tu quiser, falar de barco, náutica, do que tu quiser de economia. Tá? Eu não sei, geralmente no cupom, eu sempre... Tem vezes que aquela CNBC Time, alguém me chama para ir lá em São Paulo, como foi agora, né? Na quarta-feira do cupom, na Super Quarta que eu fui, né? Que eu fui em vários lugares. Eu acho legal, talvez, até eu estou pronto em março, acho que é final de março, o resultado do cupom vai sair, né? Já está meio sacramentado, mas como é que ali em março já vai estar... A gente vai estar, o IPCA de fevereiro já vai estar definido, já vai ser divulgado. Então, a gente já vai ter mais ou menos ali. Ali é outro ponto também importante, talvez a gente discutir isso. Como é que se mudou o cenário em relação ao que estamos falando agora. Agora, normalmente eu falo, pode ser que você tenha uma surpresa do governo. Fiscal, depende do governo. Se o governo fizer o dever de casa ali,
realmente o mercado pode ter uma reviravolta boa. Ou seja, a Bolsa hoje é um grande indicador que eu vejo. A Bolsa ela está ali, 121, volta, 124, vai, não vai. Então ela está esperando alguma coisa. E o dólar, ele foi pela desmobilização das posições, que também já está, eu acho que já está começando a chegar no nível ser ajustado. O mercado realizou e agora vai esperar aí os próximos passos. E o Trump é que vai definir se vai ter até fevereiro, vai subir mais, vai cair um pouco mais ou não. Mas eu acho que a dinâmica vai ser depois do IPCA de fevereiro, para ser divulgado no de março, e as medidas fiscais que o governo está propondo e a chance delas serem aprovadas no Congresso. Tá jóia. Muito bem, muito bem. Já está agendado, então. Terminou a reunião do Copom em março, a gente chama para mais uma rodada aí de discussão de economia, né? Moisés, é contigo. Tá certo. Agradecemos. Obrigado, André. Obrigado, Lucas. E obrigado também especialmente a ti, José Eduardo Velho, por ter, como o André falou, né, aceitado aí o nosso convite, tendo conversar com a gente. Então, até uma próxima aí para ti, né, e para todos que estão ligados aqui conosco no Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Um abraço e até. Abraço a todos, valeu, forte um abraço. Obrigado pelo convite, foi um prazer aí Eu que eu digo. Conversa aí. Tá? Eu que eu digo. Até breve. Breve. Abraço. Obrigado pela aula. Forte abraço. Tchau, um abraço para Lucas, Moisés, André. Obrigado, valeu, abraço.